Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Um levantamento do Instituto ProLivro destaca que 44% da população brasileira não tem o hábito de ler. E entre os que leem, apenas 25% declaram gostar da leitura. Outro dado revelador é que 7% abrem os livros apenas porque são obrigados pela escola ou pela faculdade. É evidente que essa estatística poderia ser bem melhor, né? Mas onde está o problema? Por que essa falta de interesse? Os materiais didáticos estão acompanhando as mudanças no mundo? Quem vai me ajudar nessa reflexão é a Ana Gomes, professora da Rede Municipal aqui do Rio de Janeiro, o André Lúcio Bento, que é diretor do Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Conexão. Começo fazendo aqui uma provocação para o André. Por que há essa resistência em relação à leitura no Brasil, principalmente em relação aos estudantes? Eu acho que no caso específico do livro didático, que é o nosso foco aqui, eu quero enfatizar a questão metodológica. Eu acho que, no geral, os livros trazem ainda uma pedagogia, uma didática muito diretiva no esquema pergunta e resposta. O livro pergunta, o estudante responde. Eu acho que, no geral, os livros não têm conseguido colocar os estudantes como protagonistas de todos os processos, inclusive nos processos de leitura e de escrita, né? Eu acho que, do ponto de vista didático e metodológico, os livros desafiam muito pouco, problematizam muito pouco e não conseguem ainda, do ponto de vista geral, trazer para a sala de aula e para o seu escopo toda essa questão do protagonismo do estudante. Você acha que os livros didáticos ainda funcionam meio que num esquema de almanaque, alguma coisa assim nesse sentido? Eu acho não. Eu acho que, no geral, por exemplo, nos casos de língua portuguesa, as coleções de textos são muito boas, os textos, a escolha de textos é uma escolha muito boa. Às vezes os estudantes, principalmente os de periferia, os mais pobres, têm acesso àqueles textos apenas no livro didático, mas eu insisto na questão metodológica, a exploração dos textos. Eu acho que ainda eu vejo uma predominância diretiva. Eu acho que as questões não conseguem trazer o estudante para um protagonismo, os livros não conseguem desafiá-lo, problematizar questões para que ele, então, se construa como leitor e se constitua como sujeito de leitura. E, ao mesmo tempo, a internet chamando a atenção de todo mundo, né, Ana? Como é que esse desinteresse pela leitura tem aparecido na sala de aula? O que você tem observado nos últimos anos? Olha, eu gosto de ver isso tudo com bastante calma, né? O interesse e o desinteresse pela leitura, em primeiro lugar, que acho que falta, no momento da alfabetização, um processo de formação de leitor, tá? Que são coisas que não é a mesma coisa. Quando você alfabetiza, você não efetivamente está ensinando a perceber os movimentos da leitura, porque o movimento de leitura e a aquisição da leitura é um movimento bastante complexo. E, às vezes, esse processo falta. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é que isso precisa caminhar junto e a gente precisa, num exercício, nesse processo de alfabetização, construir. Não é verdade que se aprende a ler lendo. Olha, você vai lendo que você vai aprender a ler. Não é verdade. Você aprende a ler, tem que ter um interesse de mediação do professor para conduzir. É culpa do professor? Não. É culpa de ninguém. É uma reflexão ainda pouco aprofundada do que é o ensino da língua, porque muitas vezes a gente acaba ensinando a língua sem dar propriedade ao aluno, sem dar propriedade ao estudante da língua. Então, você quer ensinar a língua, que é uma coisa que é dinâmica, que é uma coisa de interação, que é uma coisa que ela existe no nosso cotidiano, e você quer trabalhar o ensino da língua estanque, né? Você pega um conteúdo, quem é o sujeito, bote para o plural, e não é isso. Né? A língua ela não se dá aí, ela se dá numa dinâmica, ela se dá, né? Se a gente for pensar lá em Bakhtin, nas questões da polifonia, nas questões da enunciação. Então, se você Mas aí, desde a alfabetização, a sua proposta seria que a criança já fosse aprendendo tudo isso de maneira contextualizada? Contextualizada. Não tem outra forma de você aprender a ler. Né? Não é, pega um livro, não lê, porque não lê. Ou acha que não escreve bem, porque não lê. Não, são ações específicas, formações específicas, olhar, intenção específica, que não pode ser menorizada, né? Fora isso, nós temos uma questão.
se a gente for olhar os nossos resultados nas provas de rede, mesmo nas provas de redes internacionais, vamos observar que os nossos alunos, que o Brasil apresenta uma relação mediana de desempenho em relação à língua. Eu não faço parte de nenhuma equipe gestora do país, mas isso me coloca o tempo inteiro pensando por que nós, brasileiros, temos uma relação tão empobrecida com a própria língua. Penso que tem a ver com tudo isso, com toda a forma como nós encaramos a escola, com esse relacionamento, como ele fala, de não fazer o estudante sujeito do seu processo, de não fazer cada um de nós sujeitos da nossa língua. Como eu falo... Você citou o momento da alfabetização, mas e dados que o Instituto, uma consultoria que desenvolve pesquisas relacionadas à educação, divulgou recentemente um estudo que mostra o seguinte, que 25% dos estudantes do 9º ano, só 25%, declaram realmente ter o hábito de leitura. E é um momento crucial, né? Porque eles estão entrando no ensino médio, a partir dali eles se preparam para entrar numa faculdade, né, André? Na verdade, eu acho que esse percentual precisa ser questionado, né? Porque, na verdade, eles leem muito, eles leem muitas coisas, né? Talvez eles não estejam lendo aquilo que a escola quer que eles leiam, né? Os livros, os canônicos, os que estão nos programas e etc. Então, eu acho que esse debate sobre a leitura ele é mais do como se lê e da quantidade ou do que se lê. O que a gente tem visto nas escolas, né, do Brasil inteiro, é uma proficiência de leitura muito aquém daquilo que eles deveriam ter para a idade que têm ou para a série ou ano em que estão matriculados, né? Eu acho que a questão é da qualidade. E trazendo de novo para a questão do livro, talvez o livro, não sendo, obviamente, o único instrumento, o único recurso, né, de que a escola dispõe e de que o professor também dispõe, talvez o livro não tenha conseguido fomentar e ser um instrumento auxiliar nessa formação do leitor, uma formação mais ampla. O leitor que questiona o que lê, o leitor que faz interrelações, que constrói intertextualidades, o leitor que constrói inferências, né? É dessa leitura que a gente fala... Isso é uma competência bem mais avançada do que simplesmente você pegar ali e decodificar. Simplesmente decodificar, né? A mera decodificação, a escola tem conseguido fazer, né? Mas leitura no sentido amplo, leitura de mundo, leitura dos textos em diversos gêneros, isso realmente é uma pauta que o Brasil ainda não venceu. Até um livro daquele professor Luiz Antônio Marcuschi, em que ele vem fazendo essas observações, olhando especificamente os livros de língua portuguesa, em que ele observa que, na verdade, seriam 9... Não são habilidades, que os alunos deveriam apresentar 9 procedimentos. E os livros didáticos só trabalham, que aí ele sugere que sejam as específicas, né, as diretas, que são as objetivas. Ele fala também das inferências, das globais. São as habilidades que os alunos precisam desenvolver. Na verdade, ele não chama de habilidade, mas na análise dos livros didáticos, ele observa como aparecem as questões dos livros didáticos de língua portuguesa. Ele observa como aparecem as questões dos livros. Algumas são de cópias, algumas são explícitas, são diretas. Poucas aparecem de inferências, poucas aparecem que são as globais, que exigem as inferências e uma compreensão mais complexa daquilo para você responder, e as subjetivas. Na verdade, alguns dados vão mostrar que nós somos campeões em responder questões explícitas, ou seja, em que os dados e a resposta está ali. Não exige do aluno olhar para aquela questão de uma forma mais ampla e inferir. Isso, esse professor Marcuschi, que ele fala, trata no livro dele, pensando bem na língua portuguesa, mas gosto de avaliar que este comportamento talvez se repitam também nos outros livros. Né? E aí vai esbarrar bastante quando a gente pensa nessa pluralidade que é o Brasil, nessa diversidade que é o Brasil. Eu quero aproveitar o exemplo do português que você trouxe para cá e falar um pouco de literatura e sobre a escolha dos livros, o material que são utilizados em sala de aula. Eu gostaria de mostrar agora uma reflexão do filósofo Leandro Carnal. Vamos ver. Os adotados nas escolas brasileiras são adequados, na sua visão? Por exemplo, eu sempre fiz uma crítica ao Machado de Assis no ensino fundamental. Machado de Assis trata de um certo niilismo, trata de temas como adultério, trata de um certo ceticismo diante da perspectiva metafísica do mundo.
Contos como A Cartomante, A Igreja do Diabo, contos como Pai contra Mãe, que é um dos últimos contos dele, todos trazem um certo distanciamento do mundo, com uma linguagem que, apesar de ser muito direta, com frases curtas e parágrafos curtos, é um pouco difícil para os jovens. Não pela linguagem, mas pela temática. Então, como diz o fundador da homeopatia, o Dr. Hahnemann, a diferença entre remédio e veneno é a dose. Então, eu tenho que atrair os jovens com textos muito contemporâneos e muito interessantes, de grandes que autores. Nunca leu, o que você acha que... Por onde ele começa? Para alguém que nunca leu e tenha a capacidade... Qual seria o bichinho que poderia contaminá-lo? Uma crônica curta de um autor talentoso, como Luiz Fernando Veríssimo, uma crônica clássica de Fernando Sabino, uma crônica clássica que traga uma história curta. Seduzido o leitor para um texto bom e curto. Eu seduziria para contos. Nós temos contos fabulosos. Contistas ótimos. Ótimos. Só para imaginar que um conto, O Homem que Sabia que Falava Javanês, é um conto que já tem mais de 100 anos praticamente e continua fascinante. Tão atual como... Tão atual. Depois disso, um livro curto, mais do século XIX, fácil de ler, um conto bem estruturado, mais expandido, como O Alienista de Machado. Feito isso, eu começo essas aventuras maiores. E depois que você atinge a maturidade como leitor e tem um certo arsenal, aí vamos em busca das fontes da cultura. Por exemplo, a Divina Comédia. Por exemplo, a Eneida. Por exemplo, a Odisseia. São grandes aventuras. Não são acessíveis para todos. Shakespeare é mais acessível. Romeu e Julieta. Ler teatro não é tão fácil, mas ver o teatro é bom. Shakespeare escreveu peças para serem vistas, né? Então, Romeu e Julieta, para começar, para chegar ao Hamlet, que é a maior das peças, são 4.500 versos, então você tem um tempinho mais para isso. Mas Romeu e Julieta, Sonho de uma Noite de Verão, começa vendo filmes bem feitos sobre isso, depois leia, depois veja. E você vai passar a ver o mundo de uma forma distinta. E aí você... A gente não precisa seguir exatamente a sugestão do Leandro Carnal em relação aos títulos, mas eu acho que ele traz um questionamento importante, que é o material que hoje é disponibilizado, o conteúdo que hoje é entregue ali na ponta para os estudantes, ele dialoga com a realidade contemporânea na avaliação de vocês? Eu acho que o livro traz um modelo que não é muito contemporâneo. Eu acho que os livros ainda não entenderam, e talvez até por conta do seu formato analógico, impresso, né, não entenderam a influência das novas tecnologias, não entenderam ainda a influência das mídias que se transformam. E é preciso entender que tecnologias e mídias interferem no processo de leitura, né? Então você tem o hipertexto, em que você tem uma liberdade, embora o nosso cérebro tenha sido o tempo inteiro, desde sempre, hipertextual, né? E faça hiperlinks, mas obviamente que o suporte impresso ele limita essas conexões, né? E os estudantes hoje, principalmente os mais novos, fazem essas conexões de forma muito mais menos problemática do que para nós, que estamos no processo de migração do analógico para o digital. Essas tecnologias influenciam a leitura e talvez os livros não tenham conseguido captar esse momento histórico contemporâneo para auxiliar no processo de formação de leitores. Eu sinto muita falta, inclusive a aposta dos livros ainda é só no livro impresso. A própria indicação, ainda pouca indicação de e-books, de sites, de novas plataformas em que os mesmos conteúdos e as mesmas obras clássicas, por exemplo, estão agora numa nova roupagem, numa nova linguagem. Talvez isso distancie um pouco e atrase um pouco mais a questão da formação de leitores. Ana, você acha que esse tipo de modelo funcionaria, por exemplo, hoje para a escola? Você usar e-books, você fazer essa ponte com a internet? Sim, sim, eu vou para trás e para frente. Quando a gente pensa na questão tecnológica, teve alguns anos atrás, a Academia Brasileira de Letras fez um concurso de contos com o número de caracteres de Twitter. Então, com aqueles poucos caracteres, como você produzir mini-contos. E aí você fica na sala de aula
abandonando essa possibilidade de brincar com isso, né? Como você usando essa quantidade mínima de caracteres, você pode produzir um mini conto. É possível? É. Né? E aí, às vezes, essas coisas são abandonadas. Então, acho que esse é um ponto. Uma outra coisa, que eu acho que é retomando um pouco o que o André havia dito antes, que são os materiais que são oferecidos para leitura. Por exemplo, a história em quadrinho. Os alunos são leitores, eles leem mangá, muito mangá. Eles leem muito história em quadrinho. Eu tenho filhos adultos agora, mas antes eles liam e compravam os livros de história em quadrinho. Quer dizer, aí a gente já está falando de estratégias, né? E assim, liam livros de histórias de quadrinho que para você ler, até porque esse é um outro ponto que para nós não é muito bom. A leitura de imagens, nós não somos muito bons quando vai fazer essa leitura, mas que são materiais que quando você lê, exige de você uma subjetividade profunda. E, na verdade, quando você vai trabalhar isso que o aluno gosta de ler, em geral, você pega uma tirinha, bota aquela tirinha, também bastante rudimentar, que não leva a nenhuma reflexão. Aí trabalha o diálogo, mas também não leva para a apropriação daquele texto. Então, na verdade, a gente também acaba fazendo uma certa discriminação dos textos, né? E também os textos que são oferecidos, há uma produção de jornais das comunidades, de fanpage, há uma produção de escrita. E por que essa produção de escrita não entra na sala de aula? Isso poderia, de alguma maneira, ser aproveitado, né? Hoje, quando você vê o slam, que embora o slam seja oral, não seja escrito, mas é uma produção que está acontecendo. Quando você trabalha nas comunidades, você vai ver a escrita das letras de funk. Algumas letras de funk, são obscenas, mas outras não são. São conhecimentos que podem ser trabalhados. Outras não são. Elas trazem uma reflexão daquela comunidade, daquele local e por que ele é desperdiçado. Eu quero chamar uma outra pessoa para entrar nesse debate aqui. A gente vai falar agora com a Cláudia Petri, que é coordenadora do projeto de formação do Itaú Social. Olá, Cláudia, tudo bem? Olá, Bernardo. Bacana. Olá, Ana e André, tudo bem? Olá. Bem-vinda aqui ao Conexão. Cláudia, eu queria repercutir essa discussão com você. Os materiais didáticos hoje, eles conversam com essa realidade contemporânea? Ou você acha que é preciso haver uma adaptação desse material? Bernardo, eu estava acompanhando aqui a fala do André e da Ana e concordo muito com o que eles trouxeram. Eu acho que hoje em dia os livros, eles acabam... eles tiveram uns avanços, entendeu? O Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, ele desde 95, a gente, se for analisar a produção dos livros, a gente consegue perceber avanços. Mas, quando o André coloca na questão metodológica, é verdade. Você encontra, por exemplo, na questão dos livros de língua portuguesa, livros com bons textos, abordando os diferentes gêneros discursivos, mas na hora que você vai olhar, por exemplo, para as atividades, elas ainda acabam sendo atividades genéricas. Vou dar um exemplo disso. Quando você pega um determinado livro e vai olhar numa unidade que ele trabalha, o poema, você vê que a produção de texto que o menino tem que fazer, ele segue uma sequência assim: a produção, a reescrita do texto e a revisão. Quando você vai para uma outra unidade que está trabalhando com outro gênero, por exemplo, as fábulas, e a produção de texto, você vai ver, ela segue a mesma sequência, mesmo sendo um gênero diferente. Então, o que eu quero dizer? Isso está errado? Não está errado, mas a gente pode falar que é uma coisa superficial, que é uma abordagem mais empobrecida, você entendeu? Agora, de uma outra forma, também se a gente for pensar em avanços, você vê dentro da língua que a gramática ela tem avançado. Quando você vai trabalhar com a questão dos conhecimentos linguísticos, hoje você tem uma gramática mais contextualizada, entendeu? Não é a gramática pela gramática. Então, a gente pode ver que existem avanços nesse programa do livro didático. E eu queria ressaltar aqui uma coisa, que é a importância, eu acho, desse programa. A gente, como você falou das questões da leitura, dos índices que você apresentou, realmente é verdade. E a gente tem algumas pesquisas que mostram que, às vezes, o livro didático, em alguns lugares do país, é o único suporte pessoal que chega na escola. Então, ele é um programa do governo federal, do MEC, que envolve muito dinheiro. Por exemplo, em 2017,
que foi o ano onde foi a escolha dos livros dos anos finais do ensino fundamental e agora vai ser de novo para 2020, você teve um envolvimento de recursos de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Então, ele é um programa parrudo, ele é um programa importante, porque, na verdade, em alguns lugares, ele é o único material que chega. Agora, o que acontece? O professor, como a Ana falou também, né? Esse professor, ele precisa saber trabalhar esse material. E para ele, por exemplo, trabalhar com as questões da leitura, ele precisa ser um leitor. E a gente sabe que a formação hoje do professor, ela está uma formação que, por N motivos, né, ela está uma formação que está precária. Então, muitas vezes, o professor ele recebe um livro didático e ele usa esse livro como um apoio e um suporte sem pensar muito sobre ele. E a gente, na verdade, precisa ter em mente que o livro é que serve o professor e não o professor ao livro, né? Então, o livro didático ele tem que ser um apoio. E se, de repente, ele tem um bom texto, mas as atividades não estão adequadas, esse professor precisaria ter um repertório para selecionar, bom, essa atividade 1 e 2 eu vou usar, mas a 3 e a 4 não, porque ela não está de acordo com aquilo que eu desejo, com aquilo que eu estou trabalhando com os meus alunos. Agora, para isso, a gente também precisa investir na formação dos professores, para eles se tornarem leitores, para eles saberem fazer uma mediação de leitura, para eles, por exemplo, no caso da literatura, fazerem a escolha de bons livros, não é? Então, eu vejo avanços, eu acho que a gente ainda tem muito que avançar, mas eu acho que teve mudanças. E eu vou citar só mais uma coisa. No edital de 2018, você teve a questão da introdução de um manual digital para professor. É um manual que é específico para o professor, onde ele vai dar orientações do que vão para além do livro didático. Então, é um manual que vai apresentar projetos, sequências didáticas, orientações metodológicas. Agora, cabe o professor fazer uso disso, né? E um papel também, para além do professor, é da escola. Como é que a escola também forma esses professores nos seus horários coletivos e pode auxiliar esse professor a explorar da melhor maneira possível todo esse recurso que ele tem na mão. Cláudia, o que eu acho que é importante nesse debate é tirar esse peso também de cima do estudante, como se fosse uma responsabilidade só dele, como se ele não tivesse nascido para ler, não gostasse, enfim. A gente sabe que é um problema muito mais complexo, envolve a preparação do professor, a formação, a escola precisa fornecer esses meios também. Eu queria agradecer a sua participação aqui no Conexão. Volte sempre, viu? Obrigada. Valeu, obrigado. A gente está chegando no final do programa. Eu queria que o André falasse rapidinho. No Distrito Federal, a rede de ensino também lançou um edital para que os próprios professores participem dessa renovação, desse material? Exatamente, por 2 motivos. Primeiro, porque estamos enfrentando falta de livros, né? Em razão do aumento do número de matrículas, não temos como atender a todas as crianças e estudantes em razão desse aumento que a gente tem verificado no DF. Mas, sobretudo, porque a gente quer ter uma experiência nova de produção de livros, atendendo às questões específicas do DF, né? Livros, didáticos ou não, são produtos culturais. E os próprios professores vão fazer e apresentar propostas de material? A produção é por parte dos professores da rede, que estão nesse momento sendo selecionados, passarão por uma formação específica para essa produção. Essa formação engloba questões epistemológicas e teóricas do nosso currículo, chamado Currículo em Movimento, é o currículo do Distrito Federal, que tem como base, uma das bases, a pedagogia histórico-crítica, em que você parte das práticas sociais específicas dos estudantes, e o livro didático nacional não consegue especificar questões de práticas, por exemplo, de Brasília ou de qualquer lugar do Brasil inteiro, né? Bacana, fica aí o registro de um exemplo, né, de uma rede que está se adaptando, produzindo material que tem a cara ali, né, daquela realidade. A gente, infelizmente, está chegando no final do programa. Eu queria agradecer muito a participação de vocês. A gente, sem dúvida, vai voltar a falar mais sobre esses assuntos, aproveitando para dizer que é um mês de mobilização pela educação e a gente já tem falado aqui com frequência
que ninguém pode ficar para trás, né? É preciso sempre dar oportunidade para todo mundo. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Conexão, viu? Eu que agradeço. É só apontar uma questão de quando a gente pensa de que a responsabilidade do fracasso escolar não é do aluno, mas essa responsabilidade também não é do professor, né? Não vale a gente tirar a carga do aluno e jogar a carga no professor. Eu acho que a gente vai ter que pensar em quais políticas de educação têm sido construídas no Brasil, né? A quem tem servido essas políticas, mesmo os livros didáticos, a quem eles têm servido, né? Quando a Cláudia fala do volume de dinheiro que é colocado, e, por outro lado, quando você vê que algumas escolas privadas entendem que não usam mais esses livros didáticos, mas que vão produzir o seu próprio material para atender às suas especificidades. É por isso que a mobilização é importante, né? A minha editora está falando comigo quase me... Sim, parei. Nosso tempo acabou, infelizmente. Obrigado mais uma vez. A você de casa, obrigado pela companhia. Se quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org e nenhum para trás.